Olá, irmãos, bom dia para você que está assistindo esse vídeo pela manhã, uma boa tarde ou uma boa noite se estiver assistindo depois. Eu gostaria de começar com os irmãos esse estudo orando, pedindo a direção de Deus para que vamos refletir aqui nesse momento, que Deus esteja nos abençoando e falando conosco, amém? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos mais uma vez de estarmos estudando a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, esse estudo, que ele, assim como tem falado ao meu coração, Senhor, possa também alcançar os meus irmãos, Senhor, os meus amigos, Senhor, cada um dos ouvintes, Pai, dessas pessoas que estão participando conosco deste momento, Senhor, neste estudo, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, continue conosco. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. O tema do estudo que nós teremos hoje é planejar para vencer. Estamos falando ao longo dessas últimas semanas sobre recomeço, um grande desafio, né? O grande desafio de recomeçar. Estudos baseados nos livros de Esdras e Neemias. E hoje, para falar de planejar para vencer, o texto base é Neemias capítulo 3. Antes de falar do texto, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre os nossos tempos, sobre os dias que nós vivemos, né? É justamente em cima desse contexto da pandemia que a gente vive hoje, no ano de 2021, né? Desde 2020, é que, com certeza, esse tema foi pensado, um tema atual, no contexto em que a gente está vivendo, e adequado, né, a uma reflexão aos problemas que temos enfrentado e a coisas que ainda vamos enfrentar por conta disso. Esse tempo que a gente vive de isolamento, um longo isolamento, já há mais de um ano, né, exigiu e tem exigido ao longo de todo ele adaptações, tem exigido mudanças. Muitas coisas a gente fazia de uma forma e hoje já não pode fazer da mesma forma, né? Os nossos trabalhos, muitos precisaram se adaptar e, assim, o tempo todo as coisas estão precisando de adequações. Por que isso? Por que precisam se adequar? Porque a pandemia tem exigido da gente muitos cuidados, né? E a preocupação que a gente tem que ter, que tem sido apresentada desde o início da pandemia, é com a segurança das pessoas, né? Para que as pessoas não se contaminem, para que o vírus não venha a contaminar as pessoas, a alcançar essas pessoas. Desde que foi divulgado essa situação de pandemia, né, vindo do exterior para o nosso país, pareceu uma coisa longe a princípio, que demoraria para chegar no Brasil, mas não, é um vírus que se propaga muito rápido, que se transmite muito fácil. Então, logo as coisas começaram a parar de funcionar por conta de precisarmos frear esse avanço, né, essa propagação do vírus. E até hoje a gente precisa tomar muitos cuidados para que ele não se propague muito, né, rapidamente. Mas, além disso, a gente precisa desenvolver as nossas atividades, né? Tanto como pessoas, nossas profissões, nossos trabalhos, como também como igreja. A gente precisa anunciar o evangelho, a gente precisa ajudar os necessitados. Então, como que a gente faz isso, né, nesse cenário, nesse contexto? Como é que se adequa a essa situação? Então, todas as nossas ações hoje precisam ser pensadas de forma a serem seguras, né? Essa tem que ser a nossa preocupação sempre. O que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, que medidas de segurança são necessárias, são suficientes para que a gente possa executar essa atividade, essa ação, né, para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Então, esse é um pensamento que tem que estar sempre em mente, né? A gente tem que estar sempre preocupado com isso. Quem ainda não se preocupa com isso,
se preocupe, tenha cuidado, pense, planeje todas as ações de forma a cuidar, a preservar a sua vida. Nós, quando trabalhamos com obras, né, com construções, toda atividade que envolve uma obra, ela precisa ser precedida de uma avaliação de segurança, né? Precisa se verificar o local onde vai ser realizado o trabalho, as ferramentas que serão utilizadas, os equipamentos da segurança de cada trabalhador e do grupo de trabalhadores. Isso tudo para quê? Para garantir que o trabalho pode ser executado com segurança para a preservação da vida daquelas pessoas, né? Hoje em dia, a gente precisa pensar assim. Tudo que a gente for fazer, né? A gente precisa tomar medidas de segurança, de prevenção, de cuidado. Nós, há pouco tempo, como um grupo musical, né, o quarteto, do qual eu participo, nós precisamos tomar a decisão de rejeitar um convite para participar de uma programação que nós achamos arriscada, né, que não estava se adotando as medidas de segurança necessárias para uma preservação das pessoas que estariam ali. E nós achamos isso perigoso, né? Nós estamos num momento em que precisamos tomar os cuidados. Então, é uma avaliação que a gente tem que fazer constantemente, em todos os lugares. Bom, o livro de Neemias narra um trecho da história do povo judeu após um período de exílio, em que o povo esteve afastado da sua terra, sob cativeiro, né? E nesse tempo, nesse contexto, a cidade de Jerusalém encontrava-se destruída, sem os seus muros, o que, na época, representava a proteção da cidade. Então, era uma cidade que não tinha segurança, estava ali destruída. E, para recomeçar, o povo precisava reconstruir a cidade, e, para reconstruir a cidade, eles precisavam garantir a segurança. Por isso, começaram pelos muros, né? Neemias, tocado ali pela situação em que a cidade estava, inspirado por Deus para fazer esse trabalho, dirigir esse trabalho da reconstrução, assume, né, esse compromisso de reconstruir os muros da cidade. Não adianta a gente decidir fazer as coisas como a gente fazia antes. Por quê? A doença está aí, o vírus continua aí. Mesmo com a vacinação, ainda existe a chance da pessoa se contaminar novamente. Mesmo com todos os cuidados, né, a gente tem que ir pouco a pouco avançando nessa luta. Não pensemos que vai ser de uma hora para outra que tudo vai estar resolvido. E não adiantava também o povo ir reconstruir a cidade sem garantir que a cidade estaria segura para que eles pudessem avançar nessa reconstrução, né? Se eles não reconstruíssem os muros, a cidade continuaria vulnerável, poderia ser atacada novamente, saqueada, né? Destruída. Então, o começo foi pela segurança, pelos muros. Vamos em frente. Essa reconstrução não era um trabalho pequeno nem simples, tá? Era a reconstrução de uns muros de uma cidade, ao redor da cidade. Então era um trabalho grande que Deus inspirou Neemias para estar à frente, dirigindo, e Neemias pediu a direção de Deus e, instruído por Deus, pediu ao rei as condições, as ajudas necessárias, as permissões necessárias, né, cartas por onde ele fosse passar, pediu ao rei materiais para que ele pudesse usar nessa reconstrução. Então, Neemias já foi planejando, se preparando para aquilo que seria feito, né? Um trabalho grande exige um planejamento. Não adianta a gente começar um trabalho sem um plano, sem uma estratégia, porque em algum momento a gente vai esbarrar com dificuldades, barreiras, e sem um plano
sem uma estratégia, como que a gente vai lidar com cada uma delas, né? Será muito mais difícil a gente concluir esse trabalho. Bom, no capítulo 3 de Neemias, que é o nosso texto básico, aqui na minha Bíblia, ele tem o título de Os que trabalharam na reedificação dos muros, né? Esse texto traz uma relação das pessoas que participaram da execução dessa reconstrução. Não tem o nome de todas, certamente, mas traz aqui em forma de grupos, né, ou de lideranças de cada grupo, vamos dizer assim, que participaram desse projeto. E o nosso estudo, Planejar para Vencer, apresenta para a gente esse texto, esse contexto da reconstrução dos muros e as pessoas que participaram dessa grande obra. O nosso foco vai ser perceber quem que participou desse planejamento, dessa execução, né, dessa obra, e de que forma essas pessoas estavam engajadas ali em fazer isso, né? Que tipos de pessoas e como que elas puderam participar, né? O que foi necessário para que elas participassem desse plano, da execução desse plano. Então, o primeiro destaque que a gente vai fazer é relacionado com a questão do plano em si, né? Nós vemos no livro de Neemias que Neemias estava direcionado por Deus ao que ele ia fazer, né? No capítulo 1, ele toma conhecimento, né, da situação da cidade. No capítulo 2, ele pede ao rei os recursos necessários, né? Visita os muros, visita a cidade, vê a situação real da cidade. E com a direção de Deus, com aquilo que Deus colocou no seu coração, ele expõe o plano, expõe o que ele pretende fazer, o que vai ser feito. E assim esse plano é levado adiante. E para o sucesso desse plano, nós precisamos de algumas características, algumas pessoas, né, envolvidas nisso. Em primeiro lugar, a gente vai destacar a necessidade de exemplos encorajadores, tá? O muro já estava destruído há muito tempo. Não foi uma coisa que tinha acabado de acontecer, né? E como acontece em alguns lugares, após um desastre natural, por exemplo. Aquilo abala uma cidade, abala um povo, mas o povo, aos poucos, começa já a reconstruir, a refazer tudo, né? Recebendo doações, recebendo ajudas, aquilo é refeito. No caso da cidade de Jerusalém, ela foi atacada, destruída, o povo foi levado, então ficou ali um resto, né? Uma destruição e daquele jeito abandonado. Então, a reconstrução da cidade foi uma coisa que demorou anos para começar e quando começou, exigiu muito trabalho. Então, as pessoas precisam, né? Agora voltando para a questão dos exemplos, as pessoas precisam de um impulso para poder realizar as coisas, né? Nós vivemos um tempo em que ficamos numa situação diferente e mudar isso é difícil. Existe uma inércia natural, né? Uma resistência nossa à mudança, muitas vezes. Não é generalizando, né? Mas a maioria das pessoas tem uma dificuldade com mudanças. Então, a situação da pandemia, o contexto da pandemia exigiu isso de nós, que nós fizéssemos mudanças na forma com que nós agimos na rua, na forma com que nós lidamos com compras, com contato com outras pessoas, com os nossos cultos, né? As igrejas precisaram se adaptar, nossa igreja tem buscado isso desde o início.
E é um cenário, é o que vivemos, né? No versículo 1 do capítulo 3, nós temos um primeiro destaque, né, que o autor coloca aqui com quem começou, né, esse relato das pessoas que trabalharam, que contribuíram com a reconstrução, sendo o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, né? E não só ele, mas os outros sacerdotes também. E essa figura, para a gente, está representando aqui a liderança religiosa, participando do trabalho, né, dessa obra. Muito importante que os nossos líderes estejam engajados nessa reconstrução da segurança, né, para as nossas atividades, tá? O sucesso dos nossos planos, eles dependem de exemplos. Por quê? As pessoas seguem os exemplos, né? No versículo 9 também nós temos outra pessoa importante, que foi destacada no nosso estudo, que é Refaías, o maioral da metade de Jerusalém, né? Que seria aqui um governador de Jerusalém. Ele também, como um líder político, né, tem um destaque aqui como uma liderança que certamente foi um exemplo encorajador ao povo. Essas pessoas influenciaram muitas outras com seu exemplo, em estar ali se disponibilizando, em fazendo a sua parte na obra, em apoiando aquele projeto. Certamente muitas outras pessoas participaram por conta disso, né? Foram ali influenciadas positivamente a fazer uma coisa boa, a fazer uma coisa certa. E isso é importante, né? Isso nos ajuda muito a alcançar o sucesso. É obrigatório que a gente tenha isso? Eu diria que não, tá? Que não é obrigatório a gente ter o exemplo encorajador das pessoas à nossa volta, mas é muito bom quando temos, né? Isso dá uma motivação, isso dá confiança para quem vai fazer. Sem esses exemplos, certamente seria muito mais difícil o avanço do trabalho e a participação de outras pessoas, né? Nós confiamos nos nossos líderes, né? Nós confiamos nas pessoas. E quando elas nos dão exemplos, né, nós seguimos esses exemplos, tá? Bom, nós sabemos que as pessoas são influenciadas muito mais pelo que nós fazemos do que pelo que nós falamos, na verdade. O nosso testemunho vale muito mais do que nosso testemunho de vida vale muito mais do que as nossas palavras. Não adianta a gente falar muito e que não vai ter o mesmo peso, o mesmo crédito do que aquilo que nós mostramos, do que aquilo que nós fazemos. Por isso é muito importante o exemplo da atitude, né, das ações que são tomadas por essas pessoas. Não apenas falar do que deve ser feito, mas fazer o que deve ser feito é importante. E, além disso, eu queria fechar esse primeiro ponto falando que, ainda que faltem alguns exemplos em algumas lideranças, em alguns momentos, seja num contexto político, seja na nossa cidade, seja no nosso... Enfim, qualquer área, meu querido. Em qualquer área. Ainda que faltem alguns exemplos, nosso contexto humano, eu gostaria de destacar que nós não temos desculpa de que não temos tido bons exemplos para as nossas ações. Por quê? A Bíblia está cheia de exemplos. A Bíblia traz lições para toda a nossa vida. Isso nós devemos guardar, ter sempre em mente. Ainda que estejamos preocupados com tudo, um pouco sem saber como agir, o que fazer, nós podemos buscar as nossas lideranças e podemos buscar a palavra de Deus acima de tudo, né? Deus tem a orientação para tudo que nós precisamos, tá? Através da sua palavra. Tenha sempre isso em mente. Vamos seguindo.
Então, precisamos de exemplos encorajadores. E segundo, um bom plano conta com a ajuda de todos, tá? Todas as pessoas estão convidadas, são convidadas a participar, a dar a sua contribuição. Assim deve ser, para que um plano, o plano de uma grande obra tenha o sucesso, né? No versículo 2, nós temos a descrição da ajuda dos homens de Jericó na reconstrução. Quem eram os homens de Jericó? Eram pessoas de outra cidade. Não estavam ali naquele contexto, vivendo aquela situação como um povo de Jerusalém, né? Eles vieram dar a sua participação ali também, o seu apoio. Outros povos ajudaram. No contexto da pandemia, a gente tem visto muito compartilhamento de descobertas, de avanços das pesquisas, né? São vacinas vindas de vários países, de várias fontes, vacina brasileira sendo desenvolvida, chinesa, europeia, americana. Enfim, muitos estão pesquisando, trabalhando, desenvolvendo, né? Uma vacina para lidar com essa pandemia. Muitos cuidados foram sendo divulgados e compartilhados ao longo desse tempo, como agir, o que fazer. Tantas pesquisas são feitas, né? Medicamentos que ajudam no tratamento, outros que não ajudam, enfim. Muitos debates são feitos, muitas descobertas são feitas. Isso tudo precisa ser compartilhado para que a gente possa avançar mais e mais rápido, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, ou no último século, a gente viu um crescimento muito rápido da ciência, das pesquisas. Por quê? Por causa dessa troca, né? Desse compartilhamento de informações. Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter contato com uma pesquisa chinesa, com uma pesquisa japonesa, europeia, né? Em questão de minutos ou instantaneamente. Eu poderia estar agora poderíamos estar numa videochamada com alguém em outro país, né? E compartilhando algum conhecimento, né? Esse vídeo também pode alcançar outras pessoas em outros países, na África, na Europa, né? Principalmente as pessoas que têm a língua portuguesa como nativa, provavelmente conseguirão também aproveitar dessas informações que a gente está tratando aqui junto. Então, é muito fácil hoje em dia o compartilhamento dessas informações e é necessário que seja feito assim, né? Nós precisamos estar abertos a, essa troca, né? A esse compartilhamento das pessoas. E aqui eu estava falando no contexto da pandemia e trago isso também para o contexto das nossas igrejas, né? Quais ações que nós temos tomado que tem sido um sucesso na nossa preservação, a preservação dos nossos irmãos, né? Ou que outras igrejas, né? Que medidas as outras igrejas têm tomado para poder desenvolver os seus trabalhos, os seus cultos, de forma a alcançar, né? Aos fiéis, de forma a alcançar os perdidos, né? Como que podemos expandir os trabalhos que têm sido feitos de forma social, no apoio aos necessitados. Tudo isso a gente precisa estar atento e compartilhando para que o trabalho venha a crescer, né? E esse plano da segurança, de trazer segurança para o que vamos fazer, para o que estamos fazendo, seja alcançado, né? Com êxito. Tá? Essas muitas novidades com que nós temos tido que lidar trazem para a gente necessidade de adaptações, né? Então, todos são importantes nesse momento. Todas as pessoas são importantes. E, às vezes, nós vamos precisar até atuar ou fazer coisas que não fazíamos ou não estávamos acostumados, né? Novas demandas surgiram, né? Novas necessidades. Eu lembro de um exemplo, na primeira vez que eu fui convidado a participar da equipe de transmissão de um culto, né? Como operador da câmera. E naquele momento eu estava ali esperando o momento do culto, né? Tinha chegado antes. E pela necessidade daquele dia, daquele momento, né? Pela
carência naquela situação de uma das pessoas que eles precisavam para poder fazer esse trabalho, eu fui convidado a contribuir ali, a colaborar. Eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, nunca tinha operado uma câmera profissional, mas com as instruções ali, com a disposição de aprender, de fazer e de participar, né? E com as orientações que eu recebi, eu consegui ali ajudar nesse trabalho e depois passei a integrar até a equipe, né, da transmissão naquela ocasião, né, naquela igreja, para ajudar nesse tipo de trabalho também, que tinha uma carência de pessoas, voluntários, contribuindo. Né? Então, foi assim, muito satisfatório estar ali, sabendo que eu estava ajudando numa coisa que eu pude ajudar, né? Foi um trabalho que eu pude aprender ali, desenvolver. Graças a Deus foi abençoador tanto para a minha vida como também, certamente, para a igreja, né? E as pessoas que foram alcançadas pela transmissão, principalmente, né? Que esse é o objetivo. Que o culto, né, seja feito da melhor forma ao nosso Deus e que as pessoas sejam alcançadas pela mensagem. Bom, um planejamento de sucesso é um plano aberto à participação de todos, inclusive os que não estão preparados para o que irão fazer. Tá? Nós temos no texto de Neemias o exemplo do ourives e do perfumista. Né? Não sei, eu confesso que eu não posso afirmar se eles tinham experiência com obras, com reconstrução ou não, mas eu posso afirmar que eles ajudaram, que eles participaram, fizeram sua parte e isso tem muito valor. Né? E para terminar, o outro tópico seria relacionado ao comprometimento pessoal. Não deixar o plano ser adiado. Por quê? Eu acredito que os planos de Deus, eles se cumprem, independente de nós. Tá? A vontade de Deus se cumpre, vai se cumprir. E nós? Por que então nós fazemos? Né? Para que então nós fazemos? Aí é uma escolha nossa, uma decisão nossa de fazer parte, né, da realização desse plano de Deus, que é algo maravilhoso para a humanidade, para a nossa vida, para a nossa sociedade. Eu assim, vejo como um grande prazer poder fazer parte da obra de Deus. E se eu tenho essa oportunidade, por que não aproveitá-la, né? Se eu posso fazer, mesmo que seja uma coisa diferente, que eu não estou acostumado, mas que se eu puder aprender, se eu puder fazer para Deus, que bom, que bom. Isso é um motivo de alegria, um motivo de satisfação. Mas para a gente ter essa disposição, é necessário ter um compromisso, né? Um compromisso pessoal. Para que o plano fosse executado até o fim, da reconstrução do muro, do restabelecimento da segurança da cidade, para que esse plano chegasse ao fim, foi necessário que Neemias, em primeiro lugar, tivesse um comprometimento, né, de realizar esse plano que Deus colocou no seu coração, e também todos os outros envolvidos, fazendo cada um a sua parte. Né? Neemias não ia conseguir fazer tudo sozinho. Né? Cada uma das pessoas, sozinhas, não conseguiriam realizar essa obra toda. Era uma obra muito grande para ser realizada sozinho. E a obra de Deus é um trabalho muito grande, irmãos. Você pensa em quantas pessoas são necessárias para alcançar o mundo todo. Essa tem que ser a nossa meta, alcançar o mundo todo, alcançar todos os perdidos, todas as pessoas para Deus. Né? Que a mensagem chegue até elas, que elas tenham a oportunidade de aceitar a Jesus, de receber o Salvador. Então, é muita coisa. Tem trabalho para todo mundo. Né? Às vezes a gente fica com um pensamento fechado, né, num contexto local da nossa igreja, do ambiente, só que isso vai além. Na nossa própria cidade tem muita coisa para fazer, muitas pessoas para alcançar, né? E nós podemos ajudar nisso. Você pode ajudar nisso, tenha certeza.
Ao ler o capítulo 3 todo, nós vemos uma continuidade na descrição da obra, né, sendo feita. Desde um ponto que fala da porta das ovelhas, onde o sumo sacerdote começou, né? E dali ele vai falando, e ao lado tinha um outro grupo que fez essa parte, e depois ao lado outro grupo fez isso, ao lado desse grupo tinha esse grupo, e cada versículo, né, traz para a gente um relato de quem foi fazendo o trecho seguinte dessa obra. E a gente lendo, né, mesmo não conhecendo a geografia, você vai sentindo que ele está falando ali trecho a trecho do muro. Aqui fez esse pedaço, esse grupo fez esse pedaço, esse grupo fez esse pedaço. E no final a gente termina de novo com a porta das ovelhas, no mesmo ponto que começou. Então isso mostra para a gente uma conclusão, né, de todo o perímetro da cidade, né, o muro completo reconstruído. E perceba quantas pessoas foram necessárias, quantos grupos, né, de pessoas envolvidas nesse trabalho. Quantas pessoas precisaram estar comprometidas, né, em fazer a sua parte para que isso fosse concluído. Imagine que um grupo ou uma determinada pessoa ali não estivesse contribuindo com compromisso, ficaria uma brecha no muro, ficaríamos com uma parte vulnerável da cidade, né, que seria aquela parte que não foi refeita. Então, o comprometimento pessoal é essencial. O comprometimento de cada um de nós, o meu comprometimento, o seu comprometimento em fazer a sua parte, é importantíssimo para que não hajam brechas no trabalho, né, na obra de Deus. Tudo isso, todos juntos, trabalhando juntos, construindo juntos, é que foram o motivo do sucesso, da vitória desse plano de restabelecer a segurança de Jerusalém com a reconstrução dos muros, né? Não é preciso fazer muito para participar. Não pense assim, não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho recursos. Meu irmão, coisas simples, coisas pequenas podem ser feitas, né? Nós temos todos os tipos de trabalho, todos os tipos de necessidade na obra do Senhor, na igreja, na nossa comunidade, na sociedade. Precisamos de pessoas que estejam orando pelos nossos líderes, pela nossa igreja, pelos nossos doentes, pelos nossos familiares. Nós precisamos de pessoas que estejam ajudando na preservação do templo, na introdução do templo, na higienização, hoje nesse contexto, higienização de mãos, em verificação de temperatura. Precisamos de pessoas que ajudem com transmissão, enfim, são inúmeros trabalhos, né? Precisamos de pessoas que também estejam divulgando para a sociedade à nossa volta essa mensagem de salvação. Isso é para todos nós precisamos nos comprometer com isso, em fazer a nossa parte, para que a obra de Deus avance cada vez mais, cada dia mais. Ações simples também são muito valiosas. E a gente vê aqui a participação das famílias, né, em trechos desse muro. Algumas famílias são citadas, né, fazendo ali a sua parte, né, os filhos, os pais trabalhando, filhos, filhas, né, todos contribuindo, fazendo aquilo que estava ao seu alcance, ao seu redor. Nós podemos falar de Deus para os nossos familiares que ainda não aceitaram Jesus, nós podemos falar para os nossos vizinhos, e isso é realização da obra de Deus, isso é expansão do trabalho. Mas, voltando para o tópico, né, que temos dado ênfase nessa lição, é a questão da segurança. Como que fazemos isso? Né? Não podemos baixar a guarda, não podemos nos descuidar nas nossas ações, sempre visando segurança. E aí que entra sempre um planejamento, uma estratégia de como e o que nós podemos fazer com segurança. Não podiam haver brechas, irmãos, não podiam haver brechas. Nós somos todos membros de um só corpo, somos membros do corpo de Cristo. E como membros de um só corpo, isso significa que haverão diversas funções, muitas funções diferentes, e que todas elas são importantes.
cada uma delas precisam ser desempenhadas com compromisso para que o corpo todo esteja ali vivo, ativo, em pleno funcionamento. Então, como igreja, nós precisamos nos dispor a participar, a ajudar, a contribuir como um corpo, para como um corpo, trabalharmos juntos, avançarmos, fazermos a obra de Deus. E, para concluir, gostaria de reforçar, né, esse estudo, pensando que hoje a grande necessidade de todas as ações que nós vamos tomar, ou que estamos tomando, é a segurança. Precisamos ter isso muito claro. As ações precisam ser seguras. Os exemplos nos ajudam a avançar, a sair da inércia, a seguir em frente, fazendo o que é melhor, fazendo o que é correto, né? Mas a ajuda de todos é necessária. Todas as pessoas precisam estar participando, precisam se dispor a participar, mesmo que você não tenha conhecimentos específicos no que é necessário hoje, você pode aprender. Se dispõe a isso, se dispõe a crescer junto, se dispõe a colaborar, a fazer parte desse plano de Deus para o mundo hoje, né, em que estamos vivendo. E haja com compromisso, assuma um compromisso com Deus, em primeiro lugar, de estar disponível para fazer a vontade dele, para contribuir com aquilo que você puder. Não estou falando de recursos financeiros, isso também, mas contribua com as suas ações, haja, fale de Deus, dê o seu tempo, dê os seus talentos, né? E os seus recursos também, aquilo que Deus coloca no seu coração, para que você possa ajudar esse trabalho a avançar, esse plano ter um sucesso, ser um plano vencedor nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado mais uma vez, Deus, pelo tempo que passamos aqui contigo, refletindo, Senhor, sobre a nossa segurança, Senhor, o planejamento vencedor, Pai, onde todos são importantes, onde precisamos, ó Deus, nos dedicar para fazer o melhor e assim, Deus, cumprir com o teu propósito, Senhor, viver a tua vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos estudando, Senhor, tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que temos de te servir, Senhor. Que essa reflexão, Senhor, esse estudo esteja indo de encontro aos nossos corações, que possamos crescer, Senhor, meditar cada dia mais, Senhor, na tua palavra, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome, Senhor, para que todas as nossas ações, Senhor, sejam pautadas em ti, Senhor, e naquilo que o Senhor tem falado conosco, Deus. Completa, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, aquilo que precisamos viver, Senhor, aquilo que precisamos mudar, Senhor, como precisamos agir, Senhor, diante dessa situação de pandemia, Senhor, em que precisamos trabalhar, em que precisamos te servir, Senhor, desejamos te servir. Como, Senhor, e o que podemos fazer, Senhor, que seja direcionado por Ti, Pai, sempre, em todos os momentos, Deus. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, por tudo. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus esteja te abençoando nesse dia, nos próximos dias. Deus a todos abençoe.